Muito bem, eu tenho então o privilégio, a responsabilidade de colocar a primeira palestra. Infelizmente a tela está um pouco pequena. Então o tema é responsabilidade no evangelizar. Seria ela individual ou coletiva? Ou os dois? Ou nenhum? Então, responsabilidade é evangelizar, individual ou coletiva. Para introduzirmos esse tema, ou todas as palestras, primeiro temos que saber o que é evangelho, o que é evangelizar. O que significa essa palavra? E isso provavelmente vocês já sabem até, já ouviram várias vezes. Quem sabe o que significa? O termo evangelizar. Vai me dizer que ninguém. Levar o evangelho? Levar o evangelho. O que é evangelho? Boas novas, muito bem. Então essa palavra vem de uma palavra grega, evangelion, e nós assimilamos isso no português, e isso significa justamente uma boa mensagem ou uma boa notícia. E era utilizado não apenas no âmbito cristão, é uma palavra que já existia. Se um mensageiro trazia uma boa nova, ele trazia evangelho. Então era uma palavra bem conhecida. Então evangelizar, esse verbo, ele significa então trazer ou anunciar uma boa mensagem, uma boa notícia. Quantos evangelhos existem? Agora vocês talvez vão falar, apenas um. Eu conheço no mínimo 3 na Bíblia. Na verdade 4. E vamos ver rapidamente quais são. Vários tipos de evangelho. Quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, ele veio ao seu povo de Israel em primeiro plano. Ainda antes da cruz, e ele pregava o Evangelho. Mateus 4, 23, Mateus 9, 35, nos é falado do Evangelho do Reino. Também no Evangelho de Mateus, capítulo 24, 14, Lucas 16, 16. É o Evangelho, a boa nova, que anuncia o Senhor Jesus enquanto Messias e Rei para o seu povo Israel. Foi anunciado pelo Senhor Jesus, pelos discípulos, antes que o Senhor Jesus fosse à cruz, e também vai ser pregado outra vez no futuro pelo remanescente judeu. Então é uma boa nova específica para o povo de Israel. Contudo, quando falamos do reino de Deus, então isso também é uma parte da boa nova para nós hoje. Nós vamos ver isso, que vai fazer parte do Evangelho da Graça. E quem crê no Evangelho do Reino, essa pessoa entrará no reino milenar de Cristo. Portanto, é uma boa nova para a terra, para o povo terrestre de Deus, que anuncia bênçãos terrestres. Como nós estaremos reinando juntamente com o Senhor Jesus, teremos do céu também uma parte nesse reino. Por isso, o apóstolo Paulo, por exemplo, lá em Atos capítulo 20, ele anunciava o reino de Deus e também a mensagem da salvação da época da graça. Ainda no assunto quantos evangelhos existem, temos também um evangelho chamado Evangelho Eterno. Isso é mencionado apenas uma vez na Bíblia, até onde que eu saiba, em Apocalipse 14, versículo 6. É um evangelho que é anunciado naquela ocasião por um anjo, não é anunciado por um ser humano, por um homem. E esse evangelho, ele anuncia Deus como o Criador. Então lá em Apocalipse, é um agente que anuncia esse evangelho, um anjo. Contudo, todo ser humano é capaz de compreender essa mensagem de Deus. Por isso é chamado Evangelho Eterno. É um evangelho que está em todas as épocas ali, inclusive por meio da própria criação. A pessoa, o homem, o ser humano que olha para a criação, se a mente dele não é totalmente contaminada, ele vai perceber que existe um Criador por detrás das coisas na natureza. Então, o ser humano tem a obrigação, a responsabilidade de crer naquele Criador. Depois temos o Evangelho que interessa agora a todos nós, que é o Evangelho da graça de Deus.
mencionado com esse nome em Atos capítulo 20, versículo 24. Talvez podemos até abrir essa passagem rapidamente. Em Atos 20, versículo 24, o apóstolo Paulo está falando assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E logo no próximo versículo tem aquilo que eu falei antes, que ele também anunciava, pregava o reino de Deus. Esse Evangelho da graça, ele ocupa um espaço bastante grande na Bíblia, especialmente só no Novo Testamento, e é mencionado sob diversos nomes. E eu vou mencionar esses nomes que eu encontrei, talvez existem outros, não é uma lista exaustiva. Ele é chamado Evangelho da Graça de Deus, por isso falamos no Evangelho da Graça, falamos na época da graça. Mas também ele é chamado Evangelho de Deus, ele é chamado Evangelho de seu Filho, nos mostrando quem que é o autor do Evangelho, Deus, o conteúdo do Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo chama por 2 vezes esse Evangelho da Graça o meu Evangelho, indicando que toda a mensagem que Paulo trazia, inclusive as instruções quanto à igreja, fazem parte desse Evangelho. E esse ponto é de suma importância entendermos. Evangelho não é só trazer a mensagem da salvação, mas compreende coisas doutrinárias também. Isso é importante para outras palestras depois, já termos isso na cabeça. Também é chamado Evangelho de paz, ou seja, o resultado desse Evangelho é paz com Deus e paz uns com os outros. É o Evangelho de Jesus Cristo, também ele está envolvido enquanto homem e glorificado no céu agora. E também é chamado Evangelho da vossa salvação. Então essa boa mensagem, essa boa nova, a quem crê nela traz salvação. Salvação eterna. Agora temos 3 tipos já, né? Mas existe ainda referente ao Evangelho da Graça, ele é anunciado a partir de Atos capítulo 2. É o momento em que a igreja foi fundada e o início da época da graça se dá naquele momento. Não podemos talvez dizer um ponto muito exato, sempre há uma época de transição entre as diversas dispensações, que já vimos em outros momentos, mas a princípio a época da graça se inicia ali. Então temos o início do anúncio desse Evangelho e talvez um versículo bíblico que diz respeito a este Evangelho em específico, é porque a graça de Deus se ha manifestado trazendo o que? Salvação a todos os homens. Lembram que antes falamos do Evangelho do Reino, que visa principalmente um povo só. No futuro, tudo bem, os judeus vão pregar esse Evangelho no mundo inteiro, mas o foco principal não são as nações, é Israel. Se as nações, algumas pessoas das nações entram nesse reino, é por graça também, mas o foco principal é Israel. Enquanto o Evangelho da Graça, o foco são todos os homens, todas as pessoas. E agora sim, temos o 4º Evangelho. Ele é chamado de um outro Evangelho pelo apóstolo Paulo. E esse é um Evangelho triste, não é uma boa nova. Ele pode ser anunciado por cristãos, professos, e infelizmente também às vezes verdadeiros, pessoas que realmente creem no Senhor Jesus, mas têm uma percepção errada de algumas coisas e agregam as suas próprias ideias ao Evangelho da Graça. Aí o apóstolo Paulo diz, essa daí não é mais a boa nova do Evangelho da Graça, é um outro Evangelho, algo que tem aparência de Evangelho. Por exemplo aqui, dízimo na graça é algo muito conhecido. Se agrega uma doutrina do Antigo Testamento e diz, você tem que fazer isso também, senão o Evangelho não está completo, e outras coisas mais. Então, qualquer tipo de Evangelho que é diferente do Evangelho da Graça, acrescentando, tirando ou suplantando partes dessa boa mensagem da graça, é um outro Evangelho. Isso sempre afeta de forma negativa, tanto a pessoa de Cristo, como também a sua obra. Diminui, de certa forma, a pessoa de Cristo
e a obra dele. Quando se trata agora da responsabilidade do pregar, individual ou coletivo, então na Bíblia nunca nós vemos que uma igreja está evangelizando. A igreja como um conjunto de pessoas não evangeliza. Daqui a pouco vamos ver uma boa razão para isso também. Portanto, são sempre indivíduos que evangelizam. Indivíduos como você e eu. Então é uma responsabilidade individual. Cada um de nós tem que se sentir tocado por isso. Temos muitos exemplos disso, começando pelo próprio Senhor Jesus e outras passagens mais, onde vemos indivíduos pregando o Evangelho. Lembramos, por exemplo, do Filipe, lá pregando para eunuco e outras coisas mais. Pedro. Quem agora envia as pessoas que evangelizam? Temos por um lado o Senhor Jesus, por outro lado você ou eu. E o Senhor Jesus, Ele envia, Ele nos incumbe de fazer esse trabalho. Uma outra palestra vai se ocupar com esse tema. E vemos isso também confirmado em várias passagens bíblicas. Infelizmente não podemos abrir todas elas por causa do tempo também. Temos muitas passagens, contudo, na Bíblia, e talvez dessas podemos abrir apenas uma. Vamos pegar a primeira, 1 Coríntios 9, versículo 18. Que nos falam de colaboração de uma ou de outra maneira no Evangelho. Nesse versículo de 1 Coríntios 9, versículo 18. Logo, que prêmio tenho? De novo, individual, o apóstolo falando de si. Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. Aquele de Filipenses, ainda Filipenses 1, versículo 5. Nesse versículo de 1 Coríntios, já vemos que o Evangelho também é gratuito. Não é apenas um evangelho que anuncia graça, mas ele também é de graça. Filipenses 1:5 fala da cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, ainda que o ato em si, o evangelizar, o anúncio da boa mensagem, é uma responsabilidade individual, todos nós temos também a responsabilidade de colaborarmos com o Evangelho. Colaborar no sentido de fazer funcionar e prover os meios para que o Evangelho possa ser anunciado, pregado de diversas maneiras. Escolhi uma imagem aqui. Quem pega essa fruta aqui é apenas um. A responsabilidade de pegar é dele. Se ele errar, a maçã cai no chão, despedaça, sei lá. Mas ele só consegue chegar lá e fazer o trabalho dele e corresponder à responsabilidade dele se os demais colaboram. Então precisamos fazer isso também. Nós temos vários exemplos na Escritura como que isso funciona. O apóstolo Paulo tinha pessoas, muitas vezes consigo, ajudantes, que faziam certas tarefas até para ele poder se concentrar na tarefa principal, no anúncio do Evangelho. Então também nesta colaboração a responsabilidade ela continua sendo individual. Por quê? Porque em algumas regiões, como aqui, não tem cristão, portanto também não tem igreja. Então se a igreja fosse o agente evangelizador, aquela pessoa que evangeliza, não seria nem possível a mensagem do Evangelho chegar aqui. Essa foto, inclusive, é lá do Amazonas, de uma tribo indígena que foi descoberta, acho que ano passado, se não me engano, em janeiro. O Evangelho nunca chegou lá. Não tem igreja ali. Então, uma igreja, ou a igreja como um todo, não tem nem como evangelizar. Seria uma impossibilidade, em alguns lugares, pelo menos. E por isso, a responsabilidade continua sendo individual. Porque o alvo primário do Evangelho são os incrédulos. A boa nova da salvação tem que chegar a essas pessoas de alguma maneira. E até mesmo, então, em lugares onde ainda não há nenhum salvo. O versículo de 2 aos Coríntios 10 mostra isso com mais clareza, que também na época dos apóstolos havia essas situações, e muito mais do que hoje. 2 aos Coríntios 10, versículo 16... diz ali, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que estava já preparado.
Então o apóstolo Paulo, ele até tinha por meta individual, pessoal, de levar o evangelho a lugares onde ninguém havia pregado ainda. Ele não queria interferir no trabalho de outros irmãos e queria ir além, a lugares distantes, onde não havia ainda boa nova, mas pessoas perdidas que precisavam ou precisam do evangelho. Então a responsabilidade para pregar o evangelho é individual, é sua, é minha. O Senhor requer isso de alguma forma de nós. Não todos são evangelistas, isso também veremos ainda nas palestras, mas é você que tem que evangelizar. E esse menino está mostrando isso para você. E agora eu vou mostrar uma foto que muitas vezes mostra a nós do outro lado. Ué, quem? Eu? Sim, você. E você, assim como você está. Ficou? Porque você pode. Emprestei do Barack Obama. Já talvez foi esquecido, mas you can. Então, façamos também.